Boa noite. Hoje vamos exibir um programa especial, uma entrevista de Dr. Tancredo Neves à TV Bandeirantes, num dos momentos mais críticos da redemocratização, em 1985, meses antes da eleição do presidente da República pelo Colégio Eleitoral, em pleno regime militar. É o programa Canal Livre. Eu fui convidar Tancredo na época, em nome da Rede Bandeirantes, a ser o entrevistado do programa em São Paulo. O programa era feito lá. Ele aceitou o convite, mas me disse que só poderia dar a entrevista em Belo Horizonte, cenário das articulações políticas dele. Foi o que fizemos. Valeu a pena. Assista agora o Canal Livre, um documento histórico que revela ideias políticas de Tancredo Neves, um moderado na forma, mas um guerreiro no conteúdo, na defesa da democracia. O Canal Livre hoje veio a Belo Horizonte conversar com uma pessoa que entende muito de diretas, mesmo porque já ocupou todos os cargos eletivos parlamentares e mesmo que negue, é um candidato em potencial à presidência da República, cada vez mais na hipótese de diretas, de indiretas, na hipótese do parlamentarismo e principalmente na tese do candidato de consenso. Consenso é com ele, Tancredo de Almeida Neves, não fosse ele mineiro, governador de Minas. Para conversar com esse político, que é o retrato da política que ele dedicou mais da metade dos seus 73 anos, o Canal Livre hoje convidou Luiz Carlos Bernardes, repórter político e diretor de jornalismo da TV Bandeirantes em Belo Horizonte, Francisco Guilherme Gonçalves, presidente da Associação Comercial de Minas, o cientista político René Dreyfus, autor de 1964, A Conquista do Estado, e José Augusto Ribeiro. Governador, todos nós que confiamos na completa democratização do nosso país, como eu sei que o senhor confia, ainda estamos sob o impacto das declarações do presidente Figueiredo sobre as eleições diretas para presidente aqui no Brasil. Eu queria que, sem muita mineirice, aproveitando a sua experiência, que afinal vem na mineirice também, o senhor fizesse uma análise para a gente, para começar o nosso programa, sobre a possibilidade concreta da realização de eleições diretas para a sucessão do presidente Figueiredo. Bem, as declarações do presidente não me surpreenderam. Quando eu estive com ele há pouco mais de um mês, e tive a ocasião de colocar as vantagens da eleição direta em face do impasse sucessório que se vai adensando, Sua Excelência me ouviu com a maior atenção, não deu nenhuma manifestação de adesão às diretas, mas também não formulou nenhuma impugnação à realização dessas eleições. Eu deixei essa reunião convencido que o presidente estava sendo trabalhado por essa ideia. E as últimas manifestações de setores intimamente ligados ao governo já eram todas elas como que preparando as declarações do presidente na África. Já estava por conseguinte de espírito preparado para receber esta declaração do presidente. Sem dúvida ela tem repercussões as mais profundas, não junto à opinião pública do país, junto ao povo, que o povo, segundo as pesquisas de diversas fontes já levadas a efeito até o momento, é maciçamente pelas eleições diretas. Governador, a sua primeira reação à entrevista do presidente na África foi prever, além da eleição direta, a convocação da Constituinte. Agora o senhor nos revela que há algum tempo, algumas semanas, o senhor levou ao presidente a ideia da eleição direta, que agora ele encampa de público. O senhor já levou ao presidente a ideia da Constituinte? Eu nunca tive a oportunidade de tratar desse assunto com o presidente e creio que na área do governo apenas uma vez com o ministro Ibrahim Abiak. Mas, nesta ocasião, a tendência do governo era muito hostil à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Hoje eu já vejo condições para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E a verdade é que a plena restauração democrática do país, na qual se engajou o presidente com um juramento histórico, ela só se consumará e se completará o dia que nós tivermos realmente a nação reunida numa Constituinte para dar ao país uma nova Constituição. Governador, é só intuição ou o senhor tem também informação de que o governo, assim como evoluiu para a tese da eleição direta, pelo menos subjetivamente, evolui também, pelo menos subjetivamente, para a tese da Constituinte? Não tem nenhuma informação, mas está dentro da lógica do processo. A restauração plena da democracia no Brasil só se consumará com esse ato final, Governador, que é realmente a da implantação de uma nova ordem institucional para o Brasil. O senhor ainda não respondeu a minha primeira pergunta. Eu queria que o senhor fizesse uma análise. O senhor falou das declarações do presidente, mas eu queria que o senhor analisasse as possibilidades concretas da realização das eleições diretas. O senhor falou, quando o senhor respondeu, o senhor falou que está colocado um impasse. Que impasse é esse
E se as indiretas Minha são filha, uma eu ia saída para o responder a empate? sua pergunta por inteiro, mas a pressa do nosso amigo Zé Augusto me pediu que eu lhe atendesse o seu pedido e fiquei até numa posição indelicada em que eu lhe peço desculpas. Por o seguinte, as declarações do presidente têm repercussões profundas. Não ia dizer, não tanto diante do povo, que é por convicção e por intuição pelas eleições diretas, mas sobretudo na classe política. Segmentos importantes do PDS são pelas eleições diretas. Eles estavam apenas contidos pelas conveniências partidárias perfeitamente compreensíveis. Mas com esse sinal verde do presidente, esses segmentos vão realmente se articular e vão apresentar dentro do partido e de público as suas convicções pelas eleições diretas. Acho que o grande obstáculo à implantação das eleições diretas no Brasil é o da Constituição, que nós só teremos diretas reformando a Constituição. E a reforma da Constituição vai depender de um quórum altíssimo, de 2/3. E nenhum partido da oposição, nem toda a oposição somada, perfaz o quórum de 2/3. É necessário que haja entendimento com o PDS ou com segmentos do PDS para que nós tenhamos aquele número de parlamentares suficientes na Câmara e no Senado para que, reformada a Constituição, as eleições diretas sejam a realidade. Governador, o senhor defendeu em São Paulo há alguns dias a formação no Brasil de uma frente multipartidária, a exemplo do que aconteceu na Argentina, para se chegar à democratização. Seria o momento da formação dessa frente multipartidária para se chegar às diretas? Bem, em todo o país, e isso é lição da história, o processo de transição de um regime ditatorial para um regime democrático não é fácil, é complexo, difícil. E nós estamos acompanhando o drama argentino e vendo como é pungente, como é traumatizante esta etapa da evolução democrática daquele povo irmão. No Brasil é a mesma coisa. Nós avançamos muito no processo democrático de 64 para cá, mas nós só teremos democracia política em toda a sua plenitude no dia que tivermos eleições diretas para presidente da República e também uma nova Constituição emanada de uma Constituinte eleita também pelo voto direto do povo, sem restrição ou sem eliminação de qualquer parcela da opinião pública brasileira. Ainda em São Paulo... Desculpe. Então eu diria o seguinte, que esse processo de redemocratização do país será muito difícil se ele for feito em clima de luta, em clima de competição, em clima de choque, quer dizer, não só de natureza política, como de natureza de classe. Acho que se houvesse realmente um entendimento, não apenas entre lideranças políticas e partidos, mas também entre lideranças classistas, empresariais e empregados, para que nós pudéssemos romper esse impasse. Enquanto não houver esse entendimento, e pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu penso sinceramente, o processo de transição final do autoritarismo para a democracia será muito tormentoso. Então, na opinião do senhor, haveria a necessidade de um consenso tanto para as diretas, um consenso entre os partidos, tanto para as eleições diretas, quanto para se chegar à Constituinte? Bem, o erro que existe aí, a meu ver, é que para as eleições diretas o consenso é inevitável, né? Os jornais de hoje já dão que o presidente Ulisses Guimarães pretende procurar o PDS para colocar o problema das diretas. Isso já devia ter sido feito há 2 anos atrás. Sempre entendi que o problema das diretas no Brasil nunca foi um problema de povo. Não há o que conquistar nas camadas populares a adesão para as eleições diretas. As dificuldades para as eleições diretas estavam no Congresso. Por conseguinte, todo o trabalho devia ser no Congresso, onde as dificuldades deveriam ser removidas. Nós, sem o consenso parlamentar, não teremos condições de reformar a Constituição. O perigo que eu vejo em torno das eleições diretas é uma preocupação que é muito dominante em certos setores da classe política, que a eleição direta por si só vai resolver todos os problemas brasileiros. É um equívoco. A eleição direta não é um fim, é um meio. Nós podemos, juntamente com as eleições diretas, assumir outros compromissos com a nação. O compromisso, sobretudo, da reformulação da ordem institucional, o compromisso da reformulação da ordem política e econômica e, sobretudo, da fixação de diretrizes para a nova política social. A eleição direta deve ser realmente um meio e jamais um fim em si mesmo.